Olá, sejam bem-vindos ao nosso grupo de estudos da Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec, aqui de Sorocaba. Hoje nós trouxemos um tema, mais um dos princípios, ou pontos principais da doutrina espírita, lá do capítulo 6 do livro, da introdução do Livro dos Espíritos, que vai falar um pouquinho do envoltório corporal, do nosso corpo material. Mas antes de a gente iniciar a nossa conversa de hoje, estou aqui com o meu amigo Gustavo e meu amigo Wagner novamente, e antes da gente iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu queria convidá-los para que a gente fizesse uma oração inicial, uma prece inicial, dessa forma elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo por esta oportunidade de estarmos juntos hoje aqui, conversando sobre esse tema, e agradecer também pela presença e pelas pessoas que possam ter acesso a esses conteúdos da nossa doutrina espírita. Bom, o princípio de hoje, então, em resumo, como o Kardec já resumiu para nós lá no item 6, como eu disse, esse princípio ele vai tratar do corpo carnal ou do nosso corpo material. Então ele diz assim: os espíritos revestem-se temporariamente de um envoltório perecível e sua destruição pela morte lhes devolve a liberdade. Então é bastante interessante, a gente consegue explorar um pouco esses aspectos do corpo material, que se a gente for definir esse corpo material, ele é um envoltório, que o espírito se reveste na reencarnação ou na encarnação, quando ele nasce, então ele se reveste desse envoltório material, desse corpo, que é um corpo pesado no sentido de densidade de matéria, um corpo de matéria muito densa, de certa forma grosseiro quando se comparado a outras matérias, principalmente nos elementos, na matéria mais espiritualizada, mais etérea. Então ele é um corpo grosseiro nesse sentido, e esse envoltório ele é parte do ciclo do espírito, de evolução do espírito. Bom, a gente pode estudar um pouquinho agora, comentar um pouco sobre algumas particularidades desse corpo material, e aí eu convido o Wagner para começar nesse nosso bate-papo específico sobre esse corpo, Wagner. Olá a todos, um grande e forte abraço. Nesse princípio que é muito importante a gente conhecer, porque quando nós vamos falar um pouquinho da existência, por que existe o corpo para nós? Nós falamos já em situações anteriores, nas nossas falas anteriores, que é necessário ao espírito unir-se à matéria para a sua evolução, manipular a matéria para acelerar o processo de evolução. E uma manipulação perfeita seria, logicamente, a formação do corpo. Nesse aspecto, nós vamos ver que a existência do corpo, o envoltório, ele é temporário. Por que existe essa condição temporária? Se o envoltório ou o corpo físico ele é temporário, por que Deus deu ele de forma temporária? Ele fez o espírito, após o processo de individualização, imortal, mas disse que o corpo tem que ser perecível, vamos dizer assim, né? Ele tem que ter um fim. Por que isso? Para que nós possamos fazer, quando reencarnamos, quando estamos aqui encarnados, nós associamos a matéria e atuamos sobre a matéria usando o pensamento e manipulando com o corpo. Quando nós desencarnamos, nós pensamos e manipulamos a matéria de uma outra forma, exercitando o processo evolutivo. E essa condição dele ser um corpo perecível, ou seja, ele vai ter um fim, é para que quando comece a findar-se o corpo, a gente vai envelhecendo, ou uma doença muito grave, nós espíritos já possamos estar nos readaptando à verdadeira vida. Nós já falamos anteriormente que o mundo espiritual é o normal, é o mundo normal. Para voltar ao normal, nós precisamos nos readaptar. E nessa readaptação, o corpo, logicamente, tem que extinguir-se. E, logicamente, nós também devemos saber que extingue-se pela naturalidade comportamental de todos nós. Nós vamos falar mais à frente, mas nós não devemos acelerar o processo de finalização da vida do corpo. Muito pelo contrário, nós devemos preservar a vida para aproveitar a oportunidade evolutiva mais e da melhor forma possível. E para isso, logicamente, o Gustavo vai começar a falar também sobre a finalidade desse envoltório desse corpo.
É legal a gente pensar um pouco sobre essa parte da finalidade do corpo, né? Por que nós, espíritos, precisamos de um corpo, precisamos ter contato com a matéria? Para quê, né? E já que esse corpo é temporário, como o Wagner estava falando. E a causa principal é para a nossa própria evolução. Então, como a gente falou lá nos vídeos anteriores, né? Quando a gente está saindo do mundo espiritual e indo para o mundo corporal, esse processo ele é importante para a gente, para que a gente evolua, para que a gente consiga superar algumas deficiências e colocar à prova alguns quesitos, algumas questões que nós já aprendemos teoricamente. Então, o nosso corpo material, ele é uma ferramenta nessa evolução. Então, ele é composto de todas as propriedades, todos os componentes, todas as características necessárias para a nossa melhor evolução. Então, tem algumas pessoas que são mais altas, outras são mais baixas, outras são mais cheinhos, outros são mais magrinhos. Então, todas essas configurações, essas características do nosso corpo material, elas nos ajudam, nos auxiliam, nos impulsionam para ter as experiências que são necessárias para a nossa evolução, para o que está pegando agora, para a nossa caminhada, para a nossa evolução. Então, ele é, de certa forma, uma ferramenta que a gente pega, usa, através dele vivencia situações, e depois que a gente vivenciou as situações, a gente deixa ele morre, ele acaba, ele tem um fim. Então, para a gente falar um pouquinho mais sobre essas características aí, Juliano, se você puder dar uma resumida para a gente. Interessante do corpo material que, para o espírito, né, para o espírito que encarnou, né, esse espírito que está reencarnado ou encarnado aqui na Terra, como nós agora, né, o corpo ele tem uma característica interessante de ser uma prisão, né? Ele é uma prisão para o espírito. Nós já estudamos em alguns encontros passados, nós falamos do mundo espiritual, né? O mundo espiritual, que é o mundo normal do espírito, é o nosso mundo normal. Então, o mundo espiritual sendo normal, o mundo corporal, onde nós estamos aqui revestidos desse corpo, desse envoltório material, não é o mundo normal. É aquela expedição, é aquela viagem que nós fazemos, né, que é com uma finalidade de evolução intelectual e moral. Nesse sentido, o espírito ele é submetido, né, ele é enlaçado nesse corpo material e ele se sente preso nesse corpo material. Então, obviamente, a vontade do espírito é a libertação desse cárcere, desse corpo material, para ele voltar ao estado normal dele, no mundo normal dele. Né? Então, há um sentido, né, de um sentido de prisão, de cárcere desse corpo material. E, ao mesmo tempo, esse corpo, ele também é de responsabilidade desse espírito que está fazendo uso dele. Né? A responsabilidade é totalmente do espírito, da conservação, né, da integridade desse corpo, né, da saúde desse corpo, tudo que está relacionado a esse corpo é, sim, de responsabilidade desse espírito. Por mais que ele queira se desvencilhar desse corpo material pesado, como nós falamos, né, mais denso, e ele quer voltar para seu mundo normal, ele tem uma responsabilidade muito grande sobre ele. E isso vem para nós de uma maneira... nós pensamos nisso e sentimos isso na nossa consciência fortemente, né? Por isso que nos leva a um instinto de conservação muito grande quanto à integridade do nosso corpo material, porque isso está fixado na nossa consciência, esse senso de responsabilidade para com esse corpo, né? E esse corpo tem outras características, como a questão da formação, né, Wagner? Com toda certeza. Quando o Gustavo fala que esse corpo, esse envoltório é uma ferramenta, isso é uma ferramenta para o nosso trabalho. E o trabalho que nós realizamos com o corpo, ele tem uma dupla finalidade. A própria conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade do pensamento. E o corpo colabora muito conosco para o processo de desenvolvimento intelectual. Inteligência significa capacidade de resolução de problemas novos. Quando nós, espíritos, nos utilizamos do corpo para resolver problemas, nós estamos atuando sobre a matéria, exercitando, isso fica gravado em nós por toda a eternidade agora. Nós nunca mais vamos perder essa habilidade.
E na formação, por que eu falo isso? Porque é importante saber na formação do corpo que eu, espírito, sou responsável pela formação do meu corpo. Então, eu costumo brincar muitas vezes em palestra, que às vezes alguém vê uma criança, um jovem, uma jovem perto da mãe, e faz tempo que a gente não vê, a gente fala, poxa, essa menina, esse menino, é seu filho? Ah, é nossa, tá bonito. Depois eu falo, caprichei, né? Então, a mãe e o pai podem caprichar em outros aspectos. Né? Deve caprichar na alimentação, nos cuidados, na gestação, são cuidados absolutamente necessários. Mas a responsabilidade, esse corpo que eu tenho, a responsabilidade da formação é minha. De acordo com a minha evolução, intelecto-moral, eu vou formar os corpos. E é bem sabido de todos nós que no livro A Gênese, a gente vai estudar isso futuramente com toda certeza, no livro A Gênese, todo espírito que se aproxima do planeta Terra para aqui encarnar-se ou reencarnar-se, tem a forma humana. Quando nós aproximamos-nos do planeta, se viemos de outros lugares, aqui a forma é a forma humana. Então, nós não vamos ter seres disformes, porque nós, espíritos aqui na Terra, temos uma condição evolutiva que o nosso corpo vai ser esses corpos parecidos que nós temos. A forma humana é uma forma muito parecida. Além disso, além dessa responsabilidade que nós temos na formação, estamos sujeitos às condições intelecto-moral do espírito, ou seja, os corpos mais densos, mais grosseiros, os mais sutis ou mais sutilizados, dependem desse grau evolutivo. Então, quanto mais eu evoluo, quanto mais eu cuido da ferramenta, como diz o Gustavo, e como você, Juliano, salienta dessa importância de utilizar o corpo para boa finalidade, né? Dessa finalidade, eu vou melhorando a minha condição espiritual, melhorando o próprio corpo, e futuramente, nas minhas encarnações futuras, a responsabilidade continua sendo minha, mas os meus corpos vão sendo corpos melhores, mais saudáveis, talvez mais bonitos. Ser mais bonito é brincadeira para o pessoal do cinema. Ô, Wagner, mas se a gente lembrar ali no princípio, ele fala que, ok, né, tem todo esse processo de formação que você estava comentando com a gente, mas ao mesmo tempo esse corpo ele é perecível, né, ele tem um fim. Só que antes a gente estudar um pouquinho sobre a morte do corpo, né, o que é essa morte, é legal a gente entender, dar um passinho para trás e entender o que é a vida, né. Saber o que é vida. Saber o que é vida. Nós, enquanto espíritos, nós não morremos, nós somos imortais, né, mas o nosso corpo físico ali, aquela massa, aquele conglomerado de células, ele morre. E o que a gente pode chamar por vida, né? Vida é exatamente quando esse conglomerado de células, de órgãos, de tecidos, eles perdem a sua função, a velocidade de processamento das suas informações. Então, como assim? O nosso organismo está o tempo todo fazendo mitoses e meioses para multiplicar nossas células. As menores alterações geram mudanças no nosso organismo, em todos os nossos órgãos, em toda a nossa pele e assim por diante. Se isso não acontecesse, quando a gente tem algum machucado na pele, por exemplo, esse machucado nunca ia se cicatrizar. Então, ele cicatriza porque tem células que são multiplicadas que cobrem aquela região ali que foi afetada. Então, a vida é a junção desse processo do nosso corpo, que funciona o tempo todo, está o tempo todo multiplicando as células, com o princípio vital. Então, a junção dos dois que a gente tem a vida. E esse processo todo, ele acontece o tempo todo. O tempo todo a gente está criando novas células, e células que não têm mais a sua utilidade, elas estão morrendo dentro do nosso próprio corpo. Então, agora que a gente sabe um pouquinho sobre como funciona essa vida, que é a junção desses dois comportamentos, por assim dizer, a parte biológica e a junção com o princípio vital, eu acho que a gente pode entrar, Juliano, um pouquinho mais sobre a morte, né? Como que esse corpo nosso, ele acaba. Se ele é perecível, né? Ele é perecível, ele tem lá uma validade, né? Ele uma hora ele vai se extinguir, né? Então, uma vez que o corpo ele morre, e ele se dá como essa morte? Através do esgotamento dos órgãos, né? Então, os órgãos do corpo, há um esgotamento a ponto de dar a falência completa do organismo, né? Então, aí há a morte. E quando há essa morte, nós temos duas partes interessantes do nosso corpo material,
que é a matéria orgânica em si, e o princípio vital, como o Gustavo já trouxe, né? Esse princípio que é a atividade íntima da vida, que dá a vida, né? Que a gente chama de é como se fosse uma força motriz que dá a vida, unido à matéria. Então, esse princípio vital, quando ele é unido à matéria, ele dá a vida, né? Ele dá essa força que move a matéria, que dá velocidade, que move, dá movimento à matéria. E uma vez que há a morte, que se esgotam, né, há esgotamento dos órgãos materiais desse nosso envoltório corporal, a matéria orgânica que fica, ela se decompõe, né? E uma vez que ela se decompõe, ela vai formar novos organismos futuramente, né? Então ela volta para o estado, ela vai para o estado de decomposição de matéria orgânica que a gente já conhece, né? Ou já ouviu falar, né? Dessa decomposição da matéria orgânica. E esse princípio vital, que é essa força motriz, né? Que uma vez que ela está unida lá à matéria, ela dá movimento à matéria, ela volta à massa da onde ela saiu, né? E futuramente nós vamos, né, falar um pouquinho mais dessas características desse princípio vital. Mas há aí, então, dois elementos importantes, né, para que a vida aconteça, e, obviamente, uma vez que a vida acontece, dado um certo tempo de atividade desses órgãos, né, das funções desses órgãos, dado esse tempo, né, que a gente não pode abreviar, obviamente, aí entra a nossa responsabilidade, né, da lei da conservação e tudo mais, porque a gente precisa utilizar dessa ferramenta para evoluir, e ela está de acordo com nossa evolução moral e intelectual. Então, quando chega o momento da morte, né, e desse esgotamento, a matéria orgânica, então, se decompõe, e o princípio vital volta da sua origem, vamos dizer assim, né. Então, esse é um sentido, vamos dizer assim, um pouco mais técnico da morte, né. Nas duas falas, tanto da vida quanto da morte, de Gustavo e Juliano, é fácil observar, então, que existe um planejamento para a vida, um planejamento para a morte, ou seja, nós vamos lembrar lá do primeiro princípio que Deus é perfeito, que Deus não erra. Exatamente. Se ele fez esse planejamento, é legal que a gente siga esse fluxo, entenda, busque entender o fluxo. Então, com a minha maneira de me comportar aqui, eu posso determinar que a morte do meu corpo seja anterior ao que foi programado e pode ser até posterior. Dizem alguns espíritos, por exemplo, que Chico Xavier deveria ter desencarnado muito antes do que desencarnou, mas que pelo acréscimo de amor, o tanto que ele amou a humanidade, o amor dele era necessário aos outros, até para a subsistência, que ele ajudou a sustentar. E tantos outros espíritos foi assim. Então, eles tiveram uma sobrevida na Terra. Ah, mas essa sobrevida determinou sofrimento? Muito pelo contrário. Determinou um bônus, né? Um acréscimo de oportunidade de trabalho, de conquista. Então, é importante que, quando a programação da morte chega, é interessante que a gente saiba o que verdadeiramente significa morte. A morte do corpo determina a saída do espírito que volta à vida normal, não é isso? A vida espiritual, o mundo espiritual é o mundo normal. A morte do corpo determina a saída do espírito. O espírito, então, saindo do corpo, volta à sua condição de normalidade, que é a nossa vida, digamos assim, a nossa vida verdadeira, a vida de espíritos. Não é a morte, não é a saída do espírito que determina a morte do corpo. O corpo morre para depois o espírito sair. Isso é muito importante a gente conhecer, porque na realidade, a gente vê que é uma libertação do espírito. Mas a libertação do espírito não é que ele é livre para fazer o que ele quer a partir do momento que o corpo morre. Ele se livra, se for um fenômeno natural, ele se livra daquele corpo que já está cansado, um pouquinho desgastado, ou por alguma motivação de alguma doença grave, já não consegue cumprir mais as suas funções, então ele se livra. A morte, então, é um livramento, ele livra o espírito do corpo. E, logicamente, se livra, eu vou traçar outras metas, vou fazer uma outra programação para viver um pouquinho no mundo espiritual e depois, talvez, retornar a reencarnar na Terra ou ir para outros mundos, como nós vamos ver futuramente. Mas vale ressaltar da importância da gente amar a oportunidade de estarmos vivos, para compreender bem a morte, que passa a ser uma libertação para aquele que cumpriu as suas funções verdadeiramente. Aquele que não cumpriu, a morte às vezes pode ser um tormento. Vale a pena cuidar bem do corpo. É bem legal, né, a gente pensar sobre esse ponto de vista, né?
Que, na verdade, a morte, ela não é o fim, né? Pelo contrário, ela só é um retorno para nossa casa. É como se a gente estivesse numa viagem e a gente está voltando de viagem. É só isso. A diferença é o que a gente traz na mala. O que será que a gente vai trazendo na mala dessa nossa viagem, né? Será que nós vamos trazer boas experiências, bons aprendizados, ou vamos trazer mais boleto para pagar, né? É isso que vai determinar aí como a gente está vivendo a nossa vida, né? Então, assim, de um modo geral, acho que a gente pode reforçar, né, nesse nosso vídeo aqui, que a finalidade dessa nossa experiência aqui no corpo físico, na matéria, é de suma importância para a nossa evolução, para a nossa caminhada. Também, ao mesmo tempo, ela nos dá, ao mesmo tempo que a gente tem a oportunidade de aproveitar ela para a nossa evolução, também tem uma responsabilidade muito grande, porque é um corpo, é uma matéria que nos foi emprestado para que a gente pudesse vivenciar todas as experiências. Então, é nosso dever, por assim dizer, cuidar bem dela. Então, esse cuidar se aplica a várias situações, desde ter os acompanhamentos da ciência, da medicina, que a gente tem que fazer nossos exames regulares e assim por diante, tanto não nos colocar em situações de risco que possa abreviar isso. Então, da nossa responsabilidade cuidar desse empréstimo que nos foi feito, para que a gente consiga tirar o melhor proveito dele, tirar o melhor proveito dessa ferramenta. É que nem a Wagner está falando da ferramenta de trabalho. A gente não vai, se você usa o martelo todo dia, você não vai deixar o martelo na chuva para enferrujar, por exemplo. Você tem que cuidar bem desse martelo, porque é esse martelo que é a sua ferramenta de trabalho. Então, cabe essa reflexão para a gente cuidar da nossa ferramenta de trabalho, por assim dizer. E também uma coisa que a gente pode reforçar desse nosso vídeo é que esse corpo aqui, essa nossa experiência, por mais que a gente já saiba disso, mas não custa reforçar, ela é perecível, ela tem um prazo de validade, ela é temporária. Então, a gente pode fazer o que quiser, pode ter os melhores médicos, a melhor medicina do mundo, mas essa experiência aqui, ela é perecível. E a gente entender isso, internalizar isso, nos ajuda a aproveitar melhor cada momento. Aproveitar o momento de sermos mais pacientes, menos orgulhosos, menos materialistas e por assim dizer. Então, essa característica de ser perecível nos conforta e, ao mesmo tempo, nos dá uma certa responsabilidade de aproveitar melhor os nossos momentos aqui. E uma característica bastante interessante, né, que a gente não pode esquecer, que o espírito tem seu livre-arbítrio, né? Então, esse livre-arbítrio vai ditar aí essa responsabilidade, como, né, Gustavo, você estava falando aí, o Wagner também tocou no assunto com bastante profundidade aí, porque a conservação, né, a conservação ou a destruição do meu corpo é de minha responsabilidade, depende do meu livre-arbítrio, e eu posso, né, agir com uma certa cautela quanto a isso, e de repente eu posso até me estender naquela programação que o Wagner falou, ou encurtar, né? Eu tenho livre-arbítrio para isso, né? Basta a gente ter esse entendimento da importância desse envoltório corporal, né? E a importância que a gente já tem na nossa consciência. Por isso que a gente, querendo ou não, se preocupa com o nosso corpo, com a nossa saúde, né? Nesses momentos que nós passamos, nós cada vez estamos mais preocupados com a nossa saúde e a saúde do próximo, né? Porque tá da importância que a gente já tem na nossa consciência, a gente já traz isso, né? Da importância e dessas leis, né? Da lei de destruição e da lei de conservação, que faz parte das leis morais, né? Que estão presentes aí no Livro dos Espíritos, ou enfim, nas obras de Kardec, né, que ficam bastante claras nessas obras. Bom, eu acho que a gente está chegando ao final hoje, né, do nosso encontro, então gostaria aí de agradecer, primeiro, Gustavo, Wagner, né, pela nossa parceria aí, né, por essas discussões tão proveitosas aí que nós fazemos, pelo menos para nós, né, e também agradecer aí as pessoas, né, que estão nos assistindo, estão nos vendo aí no nosso canal, no canal aí do grupo de estudos da sociedade,
que está aí hoje, que esses vídeos estão sendo publicados nesse canal. E também para aqueles que querem se interessar pelo assunto, querem se inscrever aí, estão abertos, né, a fazer a inscrição dentro do canal, tem lá o botãozinho para se inscrever, e as pessoas que também quiserem ser, vamos dizer assim, avisadas antecipadamente, né, a cada vez que uma nova publicação sai também no canal, pode ativar lá o sininho, que você vai acabar recebendo, né, as notificações sobre esses dias. Então, de antemão, agradeço a todos, muito obrigado, e aí passo a palavra para os meus companheiros aí. Eu também gostaria de agradecer a todos a oportunidade de termos esses momentos e falar para vocês que está gostando bastante dos comentários que estão fazendo aqui nos vídeos. Então, se você tem alguma coisa para falar, alguma colocação, se você tem uma sugestão também, fique à vontade para colocar aqui na caixa de comentários, que nós estamos lendo todos eles. Até o próximo vídeo, pessoal. E aí a gente já descobre também que Jesus, profundamente sábio, dizia: a cada um segundo as suas obras. Então, que a gente costume conhecer cada vez mais a nossa individualidade, ou seja, conhecer-se a si mesmo, mas que a gente tenha mais autoestima, mais alegria de viver, valorizando cada dia, cada instante com alegria, com otimismo, porque a oportunidade é bendita e nós vamos precisar de mais delas ainda. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Obrigado, um grande abraço. Abraço.